Olá, seguimos aqui com nossos cultos através do canal do YouTube. Quero meditar com os amados irmãos e amigos internautas hoje a respeito de como o crente é abençoado. O obediente é abençoado. E essa bênção inclui a paz, a ausência de medo. Vemos muitas pessoas com medo em razão da doença, das incertezas que essa doença trouxe, o fato de não ter um remédio, uma vacina, não é? E a palavra de Deus nos traz ensinamentos preciosos a respeito de como conter o medo, de como lançar fora o medo, isso mesmo. Eu quero inicialmente ler a passagem que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando falava da sua partida deste mundo, em João capítulo 14, verso 22, 23 e 24, primeiramente. E disse Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe, mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu, se alguém me amar, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o obediente é o crente. O obediente é abençoado. Não necessariamente com bens materiais, abençoado com paz, abençoado com amor, abençoado com fé, abençoado com esperança. E ser abençoado com paz significa ausência de medo. Quando lemos a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, desde Moisés, nós observamos que desde os dias de Moisés se busca viver uma vida segura, no abrigo divino. Na oração de Moisés, que está no Salmo 90, versículo 1, Moisés, como homem de Deus, fala, Senhor, tu tens sido o nosso abrigo de geração em geração. O salmista, o culto, porque não conhecemos quem de fato escreveu o Salmo 91, ele confirma, ele recebe orientação de Deus para o seu viver diário, para ter conforto para cada dia. E nos primeiros versículos do Salmo 91, ele registrou assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio, pois ele te livra do laço que prende o passarinheiro e da peste mortal. Ele te cobre com as suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Ora, o salmista está confirmando que as pessoas que buscam ao Senhor, mas buscam como? Buscam num lugar íntimo, lugar da oração, lugar da comunhão pessoal, aquela oração individual, aquele momento da sós com Deus e que falou Jesus, quando ensinava os seus apóstolos, os seus discípulos a orarem. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então esse é o lugar íntimo. Então o salmista está falando, as pessoas que buscam o Senhor no lugar íntimo, que põem sua fé nele, que confiam e vivem em comunhão com Deus, isso é o habitar. Recebem de Deus a orientação para o seu viver diário e conforto para cada dia. O profeta Isaías também falou sobre conforto para o nosso coração, ao revelar que o Senhor Deus, ele é o Santíssimo, sim, o Altíssimo e sublime, ele está no alto e sublime trono, com uma visão no capítulo 6. Mas ele traz uma revelação no capítulo 57 impressionante para nós. Diz o versículo 14 e 15 assim, e se dirá,
Aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isto é o pecado. Para aplainar, para tirar o tropeço. E o verso 15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e coração dos contritos. Essa é o Almeida século 21. A versão King James atualizada fala: Deus habita nesse lugar majestoso, mas também diz: estou presente com o contrito e humilde de espírito, isso é, o coração arrependido. Então Deus fala aqui várias coisas nesse capítulo 57 de Isaías, especialmente falando que vai curar o pecado do seu povo, que vai criar alegria, trazer paz, e dizendo o último versículo que os ímpios não têm paz. Então percebe porque muita gente não tem paz? Está apavorada, está com medo com a doença, tem medo de sair de casa, tem medo de encontrar alguém na rua infectado. Olha, o obediente, o crente, que é abençoado, como diz Jesus em João 14, 23, ele é abençoado com paz. Uma coisa está certa: ausência de medo no seu coração. Quando nós somos abençoados com paz, o resultado é que essa paz é sinal da habitação espiritual de Deus em nosso coração. Em João capítulo 14, 23, Jesus falou assim: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, a habitação espiritual no coração do crente, do obediente, é paz. E no versículo 10 do capítulo 15, o mesmo João escreveu: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Palavras de Jesus. E 1 João capítulo 2, versículo 5, o mesmo evangelista que o apóstolo João escreveu: todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Então, há crentes que não sentem a presença de Jesus. Eu noto isso ao longo do meu ministério. Eu sou pastor desde 1985 e muitos anos antes, como seminarista e como crente. Há crentes que não sentem a presença de Jesus. No lugar, sabe por quê? No lugar da presença de Jesus está o medo. O medo domina, o medo transtorna o coração. Isso é notório entre os não crentes, os descrentes. Se alguém que não crente está me ouvindo agora, olha, essa é a razão do medo. Sabe o que fazer? Precisa abrir o coração para Jesus, dizer: ó Jesus, eu não aguento mais essa vida. Traz a paz para o meu coração. Vem fazer morada no meu coração. Eu não quero que a minha vida seja regida pelo medo. Então, mas há crentes que não sentem então a presença de Jesus e pelo simples fato de não obedecerem a palavra de Jesus, de não amarem a Jesus. Isso é uma coisa muito importante de notar. Veja o que 1 João capítulo 4 diz, a partir do versículo 16. Conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto, diz o verso 17, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Ou seja, tenhamos total segurança no dia do juízo. Percebe por que o não crente não tem paz, ele tem medo? Porque no fundo, a sua consciência o acusa dos seus pecados. E se ele está com medo de morrer, ele está com medo de enfrentar o juízo de Deus, o juízo final. Por isso, o verso 18, o apóstolo João escreve, ainda aqui, 1 João capítulo 4. É importante seguir a sequência. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele elimina o medo. Ou seja, lança fora todo o medo. Essa expressão sempre me chamou atenção.
aqui do apóstolo João. Lançar fora o medo. Eliminar o medo. Como isso acontece? Isso acontece quando o amor de Deus vem habitar o nosso coração. E nós amamos então, porque Ele nos amou primeiro, diz o versículo 19. Então, voltando para João, o Evangelho, capítulo 14, quando Jesus diz: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Está aqui a razão de ter paz. Está aqui a razão do medo ser lançado fora. Porque o amor de Deus consiste nisso, em que nós praticamos os seus mandamentos, nós guardamos a sua palavra, e os seus mandamentos não são penosos, como escreveu o apóstolo João. Então, se algum crente não está sentindo a presença de Jesus, é porque no lugar da presença de Jesus está o medo do juízo final. Será que praticou algum pecado oculto e está com medo de esse pecado ser revelado? Porque Jesus falou que tudo será revelado naquele dia a respeito de pecados não confessados. E será que o crente não está obedecendo a palavra de Jesus? Então, se ele não está obedecendo a palavra de Jesus, é porque ele não ama Jesus. Então, o obediente, abençoado, com paz, porque ele ama Jesus. E o sinal de que ele ama Jesus é que ele obedece às palavras de Jesus. Eu tenho um amigo, um irmão querido, eu era criança, eu era adolescente quando crescemos juntos. Eu crescia na igreja, mas ele já era adulto, já era casado, né? Casou com uma prima da minha mãe. O nome dele é Joaquim, e hoje ele colocou no Facebook uma frase muito interessante que me chamou a atenção. Mais do que lavar as mãos, o mundo precisa lavar o coração, a mente, a consciência e o espírito. A gente escuta falar tanto de lavar as mãos, não é? Eu estou lavando as mãos constantemente. Se eu saio e vou à farmácia, ou se eu vou ao mercado, ao voltar eu vou lavar as mãos, primeira coisa. Mas será que as pessoas estão preocupadas em lavar o coração? E lavar a sua mente, lavar a sua consciência, lavar o seu espírito? É isso que Jesus está falando. Se nós o amamos, nós obedecemos a sua palavra. E a palavra de Deus é uma coisa que faz uma lavagem, diz o apóstolo Pedro, interior em nós. Ela lava o nosso coração. Ela lava a nossa mente, ela lava a nossa consciência, ela lava o nosso espírito, nos mantém limpos. É por isso que Jesus diz aos que não tinham paz: se você não tem paz, Jesus está dizendo para você: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus tinha em mente, certamente, Sofonias 2:3, quando o profeta disse: buscai ao Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira, o dia do juízo de Deus. Então, quando Jesus fala: se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos, está falando do amor maior. Amar a Deus de todo o coração, como está em Marcos 12:30-34, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Esse é o amor que lança fora o medo. Esse é o amor que elimina o medo da nossa vida. Esse é o amor que faz com que tenhamos certeza que nós permanecemos em Jesus e que Jesus permanece em nós através do seu Espírito que nos foi dado. Nesse sentido, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Cristo habite por meio da fé em vosso coração, arraigados, fundamentados em amor. Aos que ainda não experimentam isso, Jesus está dizendo, como em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo, haverá paz. O obediente é abençoado com paz. O obediente é abençoado. Necessariamente pode não ter muitos bens, mas o maior bem que o homem pode ter é paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo. Isso é ausência de medo. Isso é uma alegria, uma riqueza grandiosa. Eu estava lendo um artigo muito interessante, pastor Samuel Mouta,
E eu me lembrei de um outro artigo que eu escrevi em março de 2008, foi publicado no Jornal Batista. Está lá na página 14, Jornal Batista, 23 de março de 2008. Eu escrevi um artigo que foi página dupla do Jornal Batista. Eu achei interessante, eu não achei que eles iriam publicar, mas foi publicado a respeito dos batistas, da sua identidade e de como as coisas estavam bem estranhas em muitos cultos, igrejas batistas, e eu falava sobre o Novo Testamento e como é preciso ter um culto equilibrado, um culto completo, mas um culto bíblico. E muitos falavam naquele tempo, e ainda hoje, que não importa a doutrina, o que importa é Jesus. E eu citei muitas coisas, vale a pena ler o artigo inteiro, para entender todo o contexto. E eu citei a experiência triste de Davi, quando ele quis levar a Arca da Aliança pela primeira vez para a cidade. Ele fez com muita sinceridade aquilo. Mas ele estava transgredindo o mandamento de Deus, a tradição que era mais importante. Ele estava desprezando o que Deus havia falado, a maneira de carregar, a maneira correta de carregar a arca. Não era sobre carro de boi, mas sobre os ombros dos levitas. E esse artigo excelente do pastor Samuel Mouta, que foi publicado agora, dia 20, no Facebook, na página dele, traz essas lições de usar. 1 Crônicas capítulo 13. Eu vou destacar algumas coisas que ele teceu naquele comentário, mas vale a pena ler todo o comentário. Ele fala: por que tanto rigor da parte de Deus? Davi teve medo de Deus, ele fala, porque ele quis trazer a arca, mas então Uzá morreu porque tocou com a mão a arca. Então ele destaca nesse seu artigo que boas intenções não são uma permissão para cometer erros doutrinários. O ensinamento objetivo era carregar a arca sobre os ombros dos levitas. Então ele fala nesse artigo, hoje muita gente está agindo ao modo de Uzá. Muita gente boa, até bem intencionada, mas está querendo adaptar os ensinamentos das Escrituras ao seu modo, julgando que a Escritura está defasada, ultrapassada para o nosso tempo. E ele diz assim, criativamente adicionam ou retiram elementos da doutrina bíblica, adulterando-a. Ao fazê-lo, incorrem em terrível erro. De bom coração criam desvios e heresias que jamais intencionaram. E mais à frente diz, as boas intenções não são uma licença para negligenciarmos a doutrina bíblica. Isso é muito sério. E então, em segundo lugar, ele fala, Deus não precisa de ajuda, mas exige obediência. Deus não precisa da ajuda nossa, ele fala. Ele diz assim, coisas que são explicitamente reprovadas nas Escrituras. Ele diz, Deus não precisa de nossa ajuda para sermos politicamente corretos. Deus não precisa de nossa ajuda para se ajustar às demandas do século XXI. Deus não precisa de nossa ajuda para uma versão mais inclusiva e progressiva de seus ensinos e doutrina. Deus não precisa de nossa ajuda para abrir a sua mente às novidades de nosso tempo. Definitivamente, diz ele, Deus não precisa de nossa ajuda, ele apenas requer de nós obediência à sua palavra. Em último lugar, ele diz, é preciso fazer a coisa certa do jeito certo. Ele lembra, os fins não justificam os meios. A caminhada de obediência é tão importante quanto a linha de chegada. Que coisa, é isso muito interessante, não é? E não importa como você começa, importa que você vai perseverar e nessa caminhada vai chegar até a linha final, que é ultrapassar o rio da vida e chegar na morada eterna preparada por Jesus. Assim como o casamento tem mandamentos, tem rudimentos para se observar, tem preceitos para se observar. Eu fiz uma série de mensagens falando sobre casamentos felizes e duradouros obedecem regras e ideais divinos. Eu resumi em 5 coisas. Um princípio divino, relacionamento fervoroso com Deus, comprometimento incondicional um com o outro, e isso exige muito esforço, compartilhamento satisfatório entre os cônjuges, tratamento viável da administração da família e seu patrimônio,
e desenvolvimento hábil em sanear as adversidades e as crises. Isso é muito importante. Todo casamento feliz e duradouro, porque não adianta só ser duradouro, tem que ser feliz. Então eles observam regras, sobretudo princípios que Deus estabeleceu para o homem e a mulher viverem em uma instituição que é chamada o casamento. Então, assim como no casamento se exige obediência a regras, assim nosso casamento com Jesus, porque nós somos chamados noiva de Jesus. Efésios capítulo 5 fala isso. Nós igrejas, somos a noiva de Jesus. Nós somos num relacionamento de casamento, de fidelidade, de uma aliança com o Senhor Salvador nosso, que é Jesus, o noivo. Então, nós precisamos obedecer, observar os mandamentos. Por isso, o obediente é abençoado. Por isso, o crente que é obediente, não necessariamente ele é abençoado com bens materiais, ele pode ter muitos bens materiais, mas o maior bem é a paz, é a ausência de medo. E por isso, então, ele se preocupa em lavar as mãos num tempo como este, cuidar da saúde física, cuidar da higiene pessoal e da família, mas ele busca lavar o coração, ele busca lavar a sua mente, ele busca lavar a sua consciência e lavar o seu espírito. E ele segue as palavras de Jesus, quando disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma. Isso é paz. E ele fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, obedecer Jesus não é uma coisa pesada. Obedecer os mandamentos de Deus não é uma coisa difícil, impossível. Por isso Jesus falou para Marta: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor delas. Então muita gente está como Marta, preocupada com as coisas deste mundo só, e não escolheu a melhor coisa, que é estar aos pés de Jesus, aprender as palavras da vida para obedecer. Então, quando nós pensamos em paz, em bênção, nós estamos pensando na coisa mais importante que existe na vida. E aí, encerrando aquele meu artigo publicado no Jornal Batista em 2008, eu escrevi que Deus manda a igreja ser fiel até a morte. Porque Deus é fiel, mas Ele requer que o crente seja fiel. Que ele conserve, que ele observe os mandamentos eternos de Deus até o fim. Como Apocalipse 2,10 diz. E quem conserva a sã doutrina, quem obedece, evita decadência e deterioração, né? Do seu coração, da sua mente, da sua consciência, do seu espírito. Então ele se preserva em fidelidade. Ele conserva o modelo da palavra de Deus, que é as sãs palavras. E ele procura, então, assim, guardar com auxílio do Espírito Santo. E diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5, em consequência disso, o próprio Deus de paz o santifica completamente. O espírito, a alma e o corpo, plenamente conservado e irrepreensível até a vinda de Jesus. Meus irmãos, esse é o maior tesouro que nós possuímos. O maior tesouro que nós possuímos é a ausência de medo, é ter o coração cheio de paz. Porque nós amamos Jesus, obedecemos sua palavra. Deus vem com seu Espírito Santo morar em nosso coração. E o medo é lançado fora. É eliminado o medo da nossa vida. E então nós temos a paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, a única coisa a fazer é abrir o coração. Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração, cearei com ele, ele comigo. Haverá paz. Haverá paz. O amor vai encher o seu coração, a sua vida. E você vai amar a Jesus, e você vai obedecer a sua palavra. E o Pai, Jesus, virá e habitará no seu coração. O seu coração será o lar de Jesus. E você vai ser abençoado com paz. E você vai ser abençoado com amor, vai ser abençoado com fé, abençoado com esperança. E você vai ajudar alguém, você vai ajudar outras pessoas também a conhecer isso. A paz com Deus.
Lembre-se que o ímpio não tem paz, é como um mar revolto. Mas o crente é abençoado, porque ele é obediente. E ele é abençoado com paz. Que Deus abençoe o seu coração com paz. Mas lembre-se que para isso você tem que amar a Jesus e obedecer fielmente às suas palavras. Não pode fugir. Não pode desviar nem para cá e nem para lá. Se você cometeu algum pecado grave, a gente fala de pecados graves, pecados médios, pecados suaves, não, mas tudo é pecado. Para Deus, qualquer pecado é pecado, e para Deus não tem grande e pequeno. Lembre-se, você tem que confessar os pecados. E a Bíblia diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o apóstolo João então diz, e se nós pecarmos, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Então confesse os pecados. Mesmo se já confessou com a sua boca Jesus, mesmo se já foi crente um dia, foi batizado, membro da igreja, mesmo se você tem uma experiência cristã de longa data, não importa. O importante é que é preciso ter não só o cuidado de lavar as mãos, mas o cuidado de lavar o coração, o cuidado de lavar a sua mente da memória dos pecados, de lavar a sua consciência da culpa dos pecados e lavar o seu espírito. Lembre que isso é feito com confissão. Então você faz a confissão e o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. E continue amando a Jesus. E continue sendo fiel e obediente a Jesus, guardando a sua palavra. E o Pai o amará. E Jesus e o Pai fará morada na sua vida para sempre. Que assim seja. Deus abençoe.